amigos, está começando mais um Alta Velocidade para levar você um pouquinho do esporte a motor do último final de semana. Agenda muito cheia nessa edição. Teremos pela frente GP3, WRX, BTCC, MXGP, Fórmula 3 Open, GT Open, Super Sport, Porsche Super Cup, NASCAR Sprint Cup, Superbike inglesa, Mundial de Superbike, Brasileiro de Marcas, Fórmula Renault Alps, Mercedes-Benz Challenge, Blancpain Sprint Series e NASCAR Nationwide Series. Só lembrando aquela regrinha, a gente só fala nesse programa aqui o que a gente já assistiu, para ter um pouquinho mais de embasamento para levar a informação até você. Então vamos lá, vamos começar que o programa vai ser longo. Vamos começar pela GP3, que correu lá em Monza no último final de semana, junto com a Fórmula 1, junto com a GP2. Na primeira prova do sábado, o Jimmy Eriksson largou na pole, manteve a ponta, seguido do Dino Zamparelli. Foi uma corrida um pouco sem movimentação, quase não teve aí mudanças de posições. O Eriksson foi até o fim, venceu a corrida. Entre os postulantes ao título, o Alex Lynn foi apenas o sexto colocado, mas para a sorte dele, o vice-líder do campeonato, Heath Stanway, foi o nono. Então o Lynn, mesmo não fazendo uma boa prova, conseguiu aí ampliar a vantagem na liderança do campeonato. Na corrida do domingo, grande largada do Dean Stoneman, que pulou da quarta para a primeira colocação, com o Alex Lynn colado nele. Os dois alternaram de posições aí várias vezes durante a corrida. No fim, o Stoneman levou a melhor, venceu a corrida, o Alex Lynn foi apenas o segundo, mas o saldo positivo para ele novamente, porque o Heath Stanway, que é o vice-líder, abandonou a corrida. Então o Lynn disparou no campeonato. Vamos falar dele agora. Lynn lidera com 173 pontos contra 123 do Heath Stanway e 115 do Jimmy Eriksson. A próxima etapa agora é do dia 10 ao dia 12 de outubro, lá em Sochi, na Rússia, junto com a Fórmula 1. A Porsche Super Cup também correu lá em Monza no último final de semana. Vitória do Svan Miller, a primeira dele na temporada. E a grande sensação da corrida ficou realmente no duelo entre o Ian Bumber e o Kuba Jermasiak, os dois que são líderes do campeonato, aí uma briga direta pelo título. Briga pela terceira colocação, Bumber em terceiro e o Jermasiak em quarto, tentando de todas as formas ultrapassar o rival. Não conseguiu, por mais que ele tentasse, tentava numa curva, tentava na reta, o Bumber defendeu muito bem a posição e foi ao pódio e terminou na terceira colocação. Na classificação do campeonato, o Bumber segue na frente com 123 pontos contra 118 do Jermasiak e 84 do Klaus Bacher. A Porsche Super Cup agora volta entre o dia 1º e 2 de novembro, lá em Austin, no Texas. Vai ser a última etapa, vai ser uma rodada dupla, uma corrida no sábado, outra no domingo, para a gente conhecer o campeão 2014 da Porsche Super Cup. Vamos agora para Spa-Francorchamps falar da Fórmula 3 Open, ou Eurofórmula, existem algumas denominações para essa categoria. E a primeira prova, como a gente falou agora, da Porsche Super Cup, foi um duelo entre os dois líderes do campeonato, mas pela vitória. O tailandês, o Sandy Stuvik, brigando com o Alex Palou, o espanhol Alex Palou. E os dois realmente, assim, eu acho que foram mais de 10 mudanças de posição entre os dois durante a prova. O Palou passava, o Stuvik dava o troco e repetia a ultrapassagem. Foi muito bom, recomendo quem quiser assistir, entre no YouTube da categoria, vocês vão estar lá disponível todas as provas na íntegra. Procure por Fórmula 3 Open. É tranquilo achar e eu recomendo bastante assistir essa primeira corrida, que foi sensacional. O brasileiro Henrique Batista terminou na 12ª colocação. A segunda prova, nova vitória do Stuvik, mas bem mais tranquilo. O Palou não conseguiu aí incomodar, ele largou na frente, foi-se embora, abriu mais de 10 segundos para os concorrentes e chegou à 8ª vitória em 12 corridas. Então é um aproveitamento aí sensacional. Ele só não é campeão porque das outras 4 corridas que ele não venceu, 2 ele não terminou, ele não marcou pontos. Então teve aí essa queda, o Palou foi mais constante, apesar de não ter vencido tanto. Na classificação do campeonato, olha só a diferença. O Stuvik tem 241 pontos contra 196 do Alex Palou e 179 do Arthur Ranoz. A próxima etapa agora será entre os dias 27 e 28 de setembro em Monza. Ainda em Spa-Francorchamps, vamos falar agora do GT Open e só deu Corvette no final de semana. No sábado, a dupla Nico Pastorelli e Miguel Ramos venceram com muita, se mostraram a força deles realmente neste ano. Eles largaram em 8º, chegaram a cair para 9º e foram galgando posições, cada um no seu turno, obviamente.
E deram uma sorte também, teve uma bandeira amarela no meio da janela de pit stop, que acabou beneficiando eles um pouco, eles ganharam algumas posições nisso, e venceram a corrida e assumiram a liderança do campeonato, deixaram a dupla do André Motemne e do Nicolas Chirot para trás. Na segunda prova, no domingo, outro Corvette, da dupla Isaac Tuntulu e do Art Hamilton. Esses já foram bem mais tranquila a vitória, largaram mais à frente, andaram muito bem, forte do início ao fim. E o André Motemne e o Nicolas Chirot recuperaram a liderança do campeonato, porque tanto o Pastorelli quanto o Miguel Ramos não fizeram uma boa prova no domingo. Vamos então a ela, a classificação do campeonato, que tem aí a dupla Motemne e Chirot com 158 pontos, contra 157 do Pastorelli e do Ramos e 147 do Mavlanov e do Zampierre. E agora a GT Open retorna no dia 27 e 28 de setembro em Monza. E vamos até Rockingham agora falar do BTCC, 3 corridas no final de semana. A primeira, Colin Turton largou na segunda posição, mas já pulou e muito bem na largada, assumiu a ponta, foi-se embora, venceu a corrida, ele que é o líder do campeonato, mas um grande passo aí rumo ao título. O destaque dessa primeira corrida foi o Alain Menu, que não largou bem, largou lá para a 8ª posição e foi passando os oponentes e terminou na 4ª colocação. O Gordon Sheldon, vice-líder do campeonato, não terminou nada bem e perdeu alguns pontos importantes no campeonato. A segunda corrida, o grid dela é o resultado da primeira, então o Turton venceu a primeira, largou na pole na segunda e sumiu novamente, cravou outra vitória. O destaque foi o atual campeão, o Andrew Jordan, que passou o Fabrício Giovanardi, passou o Matt Jackson, passou o próprio Alain Menu para terminar lá na 3ª colocação, grande corrida do Andrew Jordan. A terceira e última prova, grid invertido do resultado da segunda. Existe um sorteio que é feito entre a segunda e a terceira prova para saber qual vai ser a inversão, que pode ser do sexto ao 10º. Então tem lá a bolinha 6, 7, 8, 9, 10 no globo, roda, tira a bolinha e aí mostra a bolinha para a câmera, todo mundo, todo aquele show, para decidir qual vai ser a inversão do grid. E o Robin Austin foi para a pole por causa dessa inversão. Na verdade o Alain Menu foi para a pole, o Robin Austin largou em segundo, mas na largada o Robin Austin passou o Alain Menu e venceu a corrida. A grande disputa dessa prova foi pela 3ª colocação. O Andrew Jordan, atual campeão, segurou ali o Colin Turton e o Matt Jackson pelas 16 voltas da corrida. O Turton tentava passar para um lado, tentava passar para o outro, mas o Andrew Jordan, com toda a experiência dele, é o atual campeão, conseguiu segurar e terminou aí no pódio. Na classificação, o Gordon Sheldon, só voltando, o Gordon Sheldon abandonou a 3ª corrida, foi um desastre para ele no campeonato. Que tem o Colin Turton na liderança com 366 pontos contra 311 do Jason Plato e 302 do Gordon Sheldon. A próxima etapa do BTCC será no dia 28 de setembro em Silverstone. Agora é hora da gente falar da Blancpain Sprint Series, que correu lá em Portimão no último final de semana. A primeira corrida, a corrida qualificatória ou classificatória, que define o grid para a segunda corrida, mas que também marca pontos, foi vencido pela dupla da Lamborghini, Jeremy Blackmole e Harry Prodzik. O Blackmole largou em segundo, passou pelo Thomas Eng nas primeiras voltas, assumiu a ponta, foi-se embora. Na troca de pilotos nos pits, passou o comando do carro para o Prodzik, que voltou na frente, muito pressionado pela Mercedes do Maximilian Buch, e do Maximilian Goltz, os dois que correm juntos, mas o Prodzik conseguiu sustentar a posição e venceu. Entre os brasileiros, o César Ramos foi o 4º colocado. Cacá Bueno e Sérgio Gimenez terminaram na 9ª colocação. Matheus Stamp e Nelson Piquet em 10º. Já na segunda corrida, no domingo, como o grid foi definido pela primeira corrida do sábado, o Prodzik largou na frente, pressionado pelo Maximilian Buch. E o Buch conseguiu fazer a ultrapassagem. Se eles não conseguiram ultrapassar no sábado, no domingo conseguiram essa ultrapassagem. Assumiram a ponta. Entre os brasileiros, nenhum deles tiveram uma boa corrida. O César Ramos sofreu uma punição, o Larius Ventor, que é companheiro do César Ramos, até conseguiu cruzar a linha de chegada em segundo, mas eles fizeram ultrapassagem por fora da pista e foram punidos, caíram para a 9ª colocação. O carro do Cacá Bueno e do Sérgio Gimenez terminaram na 14ª e do Matheus Stamp e do Nelson Piquet em 16º. Na classificação do campeonato, temos Maximilian Buch com 109 pontos, Larius Ventor com 104, Maximilian Goltz com 103, René Rache com 94, Stefano Ortelli e Gregor Gouvier com 88 pontos.
A próxima prova do Blackpink Sprint Series será no dia 18 de outubro em Zolder. Agora vamos até Mugello falar da Fórmula Renault Alps e o holandês Nick de Vries, que é um piloto McLaren, assim como é o Stoffel Van Dorn, assim como é o Kevin Magnussen, que subiu esse ano. O Nick de Vries holandês ganhou aí o título por antecipação na primeira corrida, venceu e se sagrou campeão 2014 da Fórmula Renault Alps. O interessante da corrida foi uma briga entre dois brasileiros, o Bruno Bonifácio e o Pietro Fittipaldi, os dois aí brigando pela terceira colocação. O Pietro incomodou bastante o Bruno, mas o Bruno conseguiu manter a posição, tem um pouquinho mais de experiência e terminou no pódio. Foi a terceira colocação com o Pietro em quarto. Na segunda corrida, já como campeão, Nick de Vries, que poderia até se imaginar que daria uma relaxada, pelo contrário, pisou mais forte ainda e venceu com muita tranquilidade. O Bruno terminou na quarta colocação na segunda corrida e o Pietro em oitavo. Vamos à classificação do campeonato, então, que tem o De Vries campeão com 250 pontos contra 166 do Charles Leclerc e 147 do Matheus Isaquian. A próxima etapa, a última, que fecha o campeonato, será no dia 5 de outubro em Jerez. Agora é hora de ir até Loec, na França, falar do WRX, mais uma etapa, aquele mesmo esquema, são 4 etapas ali, onde todo mundo corre contra todo mundo e se classificam os 12 melhores para as semifinais, 6 em cada uma da semifinal. Os 3 melhores são classificados para a grande final, onde se decide o grande campeão. Na primeira semifinal, o destaque ficou com Pontus Tiedemann, que largou na ponta, foi-se embora, seguido do Timur Timerzianov, e a briga pela terceira colocação muito boa entre o time Hensel e o Thomas Hakkinen. O Timerzianov deixou para pagar o Joker só no finalzinho, na última volta, e ele entrou muito rápido, tinha um salto no Joker, ele perdeu um pouquinho o controle e perdeu também a segunda colocação para o time Hensel. Por sorte, conseguiu se meter entre o Hensel e o Hakkinen, terminou em terceiro, se classificou, e a vitória lá na frente ficou com pontos Tiedemann. A segunda semifinal, grande destaque, Peter Solberg, que largou também muito bem, foi-se embora, seguido do Heines Nitz e do Ken Block, esses dois que ficaram aí na briga para ver quem seria segundo e terceiro. No finalzinho, o Nitz levou a melhor e o Ken Block terminou em terceiro, foram os 3 classificados dessa semifinal. Na grande final, Solberg foi embora novamente, está sendo um grande nome, venceu a última etapa, venceu novamente. O Nitz até tentou mais uma vez, não conseguiu. O Timur Timerzianov rodou na segunda volta, bateu, abandonou e não teve jeito. O Hensel, o time Hensel até tentou no finalzinho ali incomodar o Heines Nitz, não conseguiu. Mais uma vitória para o Peter Solberg. Na classificação do campeonato do WRX temos o Peter Solberg com 185 pontos contra 157 do Heines Nitz e 147 do Thomas Hakkinen. A próxima etapa do WRX será entre os dias 20 e 21 de setembro na Alemanha. Agora vamos até Jerez, na Espanha, falar do Mundial de Superbike, que tirou umas longas férias. A última corrida havia sido no dia 13 de julho, lá em Laguna Seca, e agora só no final de semana, no dia 7 de setembro. 2 vitórias do italiano Marco Melandri, as duas bem dramáticas. Ele largou bem, mas perdeu posições, caiu para quinto, sexto, teve que ir remando novamente. No finalzinho brigou contra o companheiro de equipe, o Sylvain Guintoli. E detalhe, o Guintoli vice-líder do campeonato, o Marco Melandri está bem atrás do campeonato. Poderia ter rolado o jogo de equipe na Aprilia para beneficiar um pouquinho o Guintoli, não houve. O Melandri não quis saber, venceu as 2 corridas e o Guintoli ficou bem no campeonato, conseguiu terminar as 2 na frente do Tom Sykes, diminuiu um pouco a diferença, mas poderia ter diminuído mais. Na classificação temos ainda o Tom Sykes com 352 pontos contra 321 do Sylvain Guintoli e 285 do Jonathan Rea. A próxima etapa do Mundial de Superbike será no dia 5 de outubro em Magny-Cours. A Super Sport também correu lá em Jerez no último final de semana, decisão do título. Mark van der Mark conseguiu ir por antecipação o campeonato 2014 da categoria. O francês, o Julius Cluzel, bem que tentou evitar esse título do holandês, o Mark van der Mark, não conseguiu. Vitória e título para ele. Na classificação do campeonato, ele, o Van der Mark, campeão com 185 pontos contra 109 do Florian Marino e 107 do Julius Cluzel. O Super Sport retorna agora também no dia 5 de outubro, lá na França, em Magny-Cours. Agora é hora de ir até Donington Park e falar da Superbike inglesa. As 2 corridas, 2 duelos muito interessantes entre o líder do campeonato, o Shane Byrne,
e o japonês o Ryuichi Kiyonari. E em ambas o Kiyonari levou a melhor, o Bernie tentou de todas as formas, chegou a ultrapassar, levou o troco e deu aí japonês o Kiyonari nas duas corridas. O Josh Brooks, que é o vice-líder do campeonato, ele foi apenas o quarto na primeira corrida e caiu na segunda, deixando o campeonato muito tranquilo para o Shane Byrne. O interessante, o brasileiro Ralf Loturco, na primeira corrida aconteceu uma queda na frente dele, ele teve que desviar, quase que ele atropelou um piloto, e na segunda corrida ele acabou caindo. Na classificação do campeonato, Shane Byrne tem 562 pontos contra 536 do Josh Brooks e 535 do Ryuichi Kiyonari. A próxima etapa da Superbike inglesa será no dia 21 de setembro em Assen. Agora vamos até o Velopark falar sobre o Brasileiro de Marcas, duas corridas no domingo. A primeira super movimentada, muita coisa acontecendo. Ricardinho Maurício largou na pole, manteve a posição, foi-se embora com o Alan Quadrarilho e o Casagrande, o Gabriel Casagrande. Esses três ficaram ali duelando algumas voltas, até que o Gabriel Casagrande forçou uma ultrapassagem para cima do Alan Quadrarilho e acabou se chocando contra o japonês voador. O Quadrarilho abandonou com problemas no carro e o Casagrande perdeu algumas posições. Com isso, o Vitor Meira assumiu a vice-liderança da corrida, mas também teve problemas, teve uma quebra, abandonou e foi a vez do Alceu Feldman chegar à segunda colocação. No final, o Ricardinho Maurício recebeu a bandeirada em primeiro, com o Alceu Feldman em segundo, só que o Ricardinho tinha uma punição por irregularidades durante a largada, então ele perdeu algumas posições e a vitória caiu no colo do Alceu Feldman. A segunda prova começou com liderança do Thiago Marques, com o Ricardo Maurício atrás dele, só que o Thiago Marques escapou da pista, bateu na barreira de pneus, abandonou a prova e o Ricardinho pulou para a liderança. Parecia, enfim, então que ele venceria, já que a primeira corrida escapou das mãos dele. Ele tinha ali o Denis Navarro na segunda posição. No finalzinho, ele teve problema com a bomba de combustível, o Ricardinho. Em algumas curvas o carro começava a falhar e o Navarro foi tirando a vantagem para ele. Os dois entraram na reta final ali, lado a lado. O diretor de prova lá com a bandeirada, o fiscal, né, com a bandeirada quadriculada, esperando os dois cruzarem a linha de chegada, lado a lado. E o Navarro venceu por 27 milésimos, escapou novamente da mão do Ricardo Maurício, mas ele ainda é o líder do campeonato com 171 pontos contra 130 do Alceu Feldman e 118 do Vicente Origi. A próxima etapa do Brasileiro de Marcas será no dia 19 de outubro em Curitiba. Ainda no Velopark, vamos falar do Mercedes-Benz Challenge. A corrida teve algo interessante, que inclusive aconteceu no Brasileiro de Marcas. No sábado caiu uma chuva muito forte lá em Nova Santa Rita e a qualificação foi cancelada. Os pilotos tiveram que largar pela ordem da classificação do campeonato. E com isso o Arnaldo Diniz Filho, que já tinha vencido Interlagos, já tinha vencido em Curitiba, venceu novamente lá no Velopark. Ele que é o líder do campeonato, não teve grandes dificuldades, largou na frente, manteve a ponta. Atrás dele algumas batidas, alguns acidentes, alguns estreantes na etapa tiveram problemas, mas o Arnaldo Diniz Filho ficou imune a tudo isso e venceu. Na C250, que é a outra categoria, né, são duas categorias correndo junto no Mercedes-Benz Challenge, a vitória ficou com o Peter Goldschalk. Ele não largou na frente, quem largou na frente foi o Luiz Senna, que acabou rodando no começo, tiveram algumas confusões. O Goldschalk aproveitou, assumiu a ponta, foi para a parada de pit stop, voltou na frente e confirmou a vitória. A classificação do campeonato, na principal categoria, temos o Arnaldo Diniz na ponta com 73 pontos contra 60 do Fernando Fortes e 50 do Cláudio Darugi. A Mercedes-Benz Challenge também volta agora no dia 17 de outubro lá em Curitiba. Trindade, no estado de Goiás, que fica ali pertinho de Goiânia, recebeu no último final de semana o Mundial de Motocross. Os melhores pilotos do mundo do motocross estiveram aqui no Brasil disputando aí mais uma etapa e o título foi decidido aqui no Brasil. O italiano Antonio Cairoli sagrou-se campeão já na primeira corrida. O principal rival dele, o belga Jeremy Van Horenbeek, acabou caindo no sábado durante as preparações para a corrida no domingo e foi para o sacrifício no domingo, primeira corrida, mas não conseguiu ir muito bem, estava realmente muito complicado para ele. Terminou lá atrás e o Antonio Cairoli, com isso, conquistou o título por antecedência. O vencedor da prova foi o alemão, o Maximilian Nagel,
que estava avesso a essa briga pelo campeonato entre o Cairoli e o Horenbick. Largou, foi-se embora, pegou o Holschut, foi-se embora e venceu. Na segunda corrida, o Jim Ferris pegou o Holschut. A Holschut, para quem não sabe, é uma linha que tem depois da largada. Os pilotos do motocross, eles não largam muito bem na pista, eles largam tipo num recuo, assim. Fazer uma analogia com o carnaval, tem um recuo da bateria, tem um recuo também para os pilotos de motocross largarem, eles largam e entram na pista. E aí, na hora que eles entram na pista, tem uma risca branca ali, que é chamada de roll shot, e é quem cruza primeiro essa risca, depois da largada. É um prêmio aí a mais de consolação para os pilotos, algo bem legal, porque a largada no motocross é bem diferente, né? São todo mundo alinhado ali, vai embora todo mundo, então eles costumam dar essa premiação aí de quem pegou o roll shot no motocross. Então foi o Jim Ferris, mas infelizmente para ele acabou caindo no decorrer da corrida, sofreu uma fratura gravíssima aí na perna, quebrou o fêmur e tudo mais, vai ficar algum tempo aí encostado. Vai até desfalcar a equipe alemã no Mundial de Nações, né, que vai ter agora no final de setembro. E o Nagel recuperou a posição, voltou para a primeira posição e venceu novamente, como tinha vencido na primeira corrida. O Van Horenbeek, como já tinha perdido o título, não participou, estava realmente complicado para ele devido à queda do sábado. O Antônio Cairoli terminou na terceira colocação e foi só fazer a festa e carimbar a faixa de campeão no campeonato. Cairoli, 705 pontos contra 596 do Jeremy Van Horenbeek e 530 do Kevin Strebels. A próxima etapa já neste final de semana, 14 de setembro, lá no México. Do Brasil para a Argentina, Santa Fé, onde tivemos aí mais uma etapa do Super TC 2000. Duas provas no final de semana, uma no sábado à noite e a outra no domingo pelo dia. No sábado, vitória do Nestor Girolami, largou na frente, foi-se embora e venceu, seguido do Matias Rossi, que também largou em segundo, não foi incomodado. E completando o pódio ficou o Leonel Pernia. O Norberto Fontana, líder do campeonato, foi apenas o 8º colocado e com isso o Girolami se aproximou bastante dele na disputa. Na corrida do domingo, outra vitória do Nestor Girolami, só que aí o Norberto Fontana abandonou e tivemos aí a mudança na classificação do campeonato. Pela primeira vez no ano, o Norberto Fontana estava liderando o campeonato desde a primeira etapa, onde ele se deu melhor e foi mantendo a liderança. E agora nessa etapa de Santa Fé ele perdeu essa posição. A briga da corrida mesmo, interessante aí, foi pela terceira colocação entre o Lionel Pernia e o Christian Ledesma. O Ledesma levou a melhor, foi ao pódio na terceira colocação. Na classificação do campeonato da Super TC 2000 temos o Nestor Girolami com 141 pontos, contra 129 do Norberto Fontana e 114 do Facundo Arduzo. A próxima etapa será no dia 5 de outubro em San Juan. Agora é hora de falar de NASCAR Nationwide Series, que correu no último final de semana em Richmond. E a prova foi completamente dominada por Kyle Busch. Ele liderou as 250 voltas da corrida. Isso na NASCAR não é fácil de acontecer, porque existe muitas paradas de pits, existe toda aquela estratégia, e mesmo assim ele em nenhum momento foi superado por ninguém, mesmo durante as janelas de pitstops. No campeonato, né, porque tem uns pilotos que o Kyle Busch, por exemplo, pontuou na Cup, ele corre como convidado ali, foi uma participação especial na Nationwide. Mas entre os pilotos que disputam o título da Nationwide Series, o Chase Elliott, que é o líder do campeonato, terminou em segundo e ampliou ainda mais a vantagem dele. Vamos passar lá pela tabela de classificação. Então, Chase Elliott lidera com 916 pontos contra 897 do Regan Smith e 874 do Ty Dillon. A próxima etapa já neste final de semana, 13 de setembro, em Chicago. E para encerrar essa edição do Alta Velocidade, continuamos em Richmond, mas com a NASCAR Sprint Cup. Foi a última prova da fase de classificação e se definiu aí os 16 pilotos que vão disputar o Chase, as 10 últimas provas. E havia ali uma disputa, no finalzinho tinha 3 vagas ainda restantes. A briga estava entre o Matt Kenseth, o Greg Biffle e o Ryan Newman, mas se algum outro piloto que não tinha vencido ainda alguma prova, que não fosse esses 3 vencesse, tiraria algum deles. Não aconteceu, eles se classificaram, a vitória ficou com o Brad Keselowski, com a corrida magnífica dele também, dominou do início ao fim, só não liderou todas as voltas como o Kyle Busch na Nationwide, mas foi um domínio impressionante.
E ele foi o único piloto, Brad Keselowski, piloto da Penske, que terminou a fase de classificação com 4 vitórias. Lembrando que cada vitória dá 3 pontos extras para a disputa do título. Então o Keselowski entra com 12 pontos agora na classificação para o Chase, na corrida final pelo título. Vamos passar pela classificação do campeonato, já com os pontos aí de bônus de todos, os 5 melhores aí na disputa do Chase. O Brad Keselowski tem 2.012 pontos. O Jeff Gordon, o Dale Earnhardt Jr., o Jimmy Johnson e o Joey Logano, que são os outros pilotos que tiveram 3 vitórias, 2.009 pontos. E a próxima etapa, já nesse final de semana, o início do Chase, começa agora a briga para valer pelo título, 14 de setembro, lá em Chicago. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Podem ver que hoje foi um programa bem recheado, tivemos muitas categorias, mas isso tende a mudar agora para frente. Algumas categorias já fecharam a porta, já definiram títulos, já de setembro já está entrando aí, vão acabando os campeonatos, e esse alta velocidade tende a ficando cada vez com menos categorias à medida que chega outubro e novembro. Mas vamos continuar aqui levando a vocês, a gente espera a sugestão, já falei, sugestão, dica, comentários, tudo vai ser muito bem-vindo. E aquele recadinho final, a gente tem um podcast, o Café com Velocidade, lá é só áudio, não tem vídeo, e lá se discute as principais categorias, por isso que vocês não encontram Fórmula 1, GP2 e outras grandes categorias neste programa de vídeo aqui, porque elas são tratadas no podcast. O endereço está aí embaixo, Café com Velocidade, café.autosfera.com.br. Lá vocês vão poder escutar o programa. E aqui a gente traz as outras categorias para vocês ficarem informados de tudo o que acontece no esporte a motor. Um abraço e até semana que vem.